Olá a todos. Hoje aqui no Papo na Cidade, eu estou aqui com minha amiga Mercedes. Nós vamos conversar um pouco aqui, vamos falar um pouco da vida dela, da história dela e também das iniciativas dela envolvendo inteligência artificial, que é algo que espantou o mundo aí nos últimos tempos, aí continua espantando, continua causando dúvidas e as pessoas aí precisam conhecer um pouco melhor disso, que é algo que veio para ficar. Estou certo, Mercedes? Tá certo, a coisa tá mudando o tempo todo, a cada. Eu costumo dizer que eu vou dormir de um jeito e acordo completamente diferente, que não dá nem tempo de terminar de aprender um pouco, você já tem que aprender outra coisa. Pois é, eu tenho essa mesma sensação. Mercedes, da onde você fala, o que você faz na vida para que todos que estão nos assistindo aqui saibam? Tá. Bom, eu sou aqui de São Paulo, capital, sou paulista desde. Nasci aqui mesmo, nasci criada. Hoje eu sou consultora de IA, então eu entro nas empresas para analisar o que está acontecendo dentro delas, os processos, para saber se elas são capazes de inserir IA dentro. Porque eu costumo dizer que se você insere IA dentro de uma empresa onde o caos está instalado, você só vai levar esse caos para a potência máxima. Então, primeiro você tem que analisar todo o ambiente, entender, criar processos e regras para depois você implementar a IA. E com isso acabou nascendo a Aurora, que hoje eu sou founder e CEO da Aurora AI Saúde Mental, que é uma inteligência artificial emocional focada em corporativo, em saúde mental corporativo. A gente tem duas frentes de trabalho, tanto para corporativo como para empresa, para pessoa física normal. Mas hoje a gente está à frente do corporativo para trazer esse calento, né, para as pessoas que a gente nunca teve tanto afastamento por burnout, ansiedade, como a gente está tendo nos últimos tempos. Foram mais de 120 mil casos e agora, nesse ano de 2025, a gente já aumentou 127%. Então, a coisa está muito forte. Bom, você falou várias coisas aí, então vamos por etapas aqui para a gente poder fazer com que fique bem claro para as pessoas. Quando você falou, eu sou uma consultora que ajuda a implantar IA nas empresas, me remontou uma lembrança aqui dos anos 90, porque nos anos 90 o que acontecia? A informática estava se popularizando, ainda não era 100% popularizada. Eu estou falando bem no início dos anos 90 mesmo. E naquela época lá eu trabalhava numa instituição aí que é o Senac, não tenho problema nenhum em falar. Eu trabalhava numa área de pesquisa de novas tecnologias, implantar dentro dos cursos e tudo mais. E tinha uma professora lá que daí um dia lá no bate-papo, ela me disse que ela tinha sido contratada por um grande banco alguns anos antes, e poucos anos, tá? Eu estou falando de 1991, essa conversa, e isso que eu vou contar agora foi ali em meados de 88, 89, que foi o quê? Ela foi contratada por um banco para visitar agências para ensinar os clientes a usarem o terminal eletrônico e o cartão, que as pessoas não sabiam fazer isso. Então, eu fiz esse comentário aqui justamente para mostrar, assim, como que as pessoas passam aí por desafios ao longo da história, né? Então, hoje, que é uma coisa extremamente comum, cartão, e já está sendo até abolido já, né? O cartão, sacar num caixa eletrônico, num passado distante, foi algo que era uma novidade, que as pessoas precisavam até ter alguém orientando elas a usar, né? E a inteligência artificial, embora ela existe há muito mais tempo do que a maioria das pessoas pense, no final de 2022 para cá, que ela se tornou algo popular e acessível, né? Então, como você Sim. disse, aí, todo dia nós temos aí novidades, não dá tempo de aprender uma coisa que já tem outra para aprender, e nós temos também aí uma avalanche de informações aí também distorcidas, principalmente em redes sociais igual o TikTok. Um monte de gente lá, para que pagar? Porque você pode usar grátis. Ué, se fosse assim, tudo era grátis. Tem um motivo para isso. Então, realmente, o teu trabalho, eu acho que é de suma importância em empresas e colocar ordem na casa, porque nós tivemos também nos anos 90, início do 2000, um outro fenômeno, aqui aí já é mais para empresas mesmo, que foi a adoção de
ERPs. Então, daí muitas empresas lá contratavam aí ERPs aí de nome, tipo SAP, etc., achando que Sim. era a salvação da pátria, mas a hora que ia implantar era uma bagunça interna, que dava muito mais trabalho arrumar a bagunça interna do que colocar o próprio sistema em si. É isso que você sente também no seu dia a dia aí nas empresas? Na verdade, o que eu sinto é que assim, é hype, né? A IA virou hype para a maioria das pessoas. Eu vejo que chega muita empresa para mim, empresário, assim, principalmente empresa mais uma médio, pequeno e médio, né? Eles chegam porque o meu concorrente já tem IA. Ah, meu concorrente está assim, assado. Não é realmente pela necessidade. E aí, eles não entendem direito o que é colocar a IA. E aonde é, porque assim, tem muita gente que vende que você vai, você coloca IA na sua empresa, você vai economizar não sei quantos mil, o seu ROI vai bater não sei aonde, você pode mandar todo mundo embora. E não é bem por aí. A IA, ela precisa de um ser humano para estar sempre ali olhando. O que eu sempre indico para os meus clientes é: vamos aos poucos, vamos utilizar as pessoas que estavam no front fazendo X para que eles façam Y agora. E não que você abandone tudo ou jogue tudo para cima. E também porque a gente tem que ter, como é que eu posso te dizer? Os processos, eles estão muito precários. Assim, eu entro muito em empresa que ainda está com caderneta, que ainda está com as coisas que você fala, minha Nossa Senhora, não é possível que você tenha isso, sabe? E para você levar para uma IA, você tem que ter o processo muito bem definido, principalmente o processo que fala com o cliente, porque geralmente a gente implementa a IA de primeiro momento sempre onde você está com gargalo, né? E geralmente é num atendimento, é num pós-venda, é num suporte. E aí você tem que ter esses processos definidos, você tem que entender o que está acontecendo, o que seu cliente quer, né? Quais são as perguntas mais fatídicas, porque senão você não vai aguentar pagar token. Token digamos assim, quando você tem um telefone, para quem não sabe, quando você tem um telefone e você liga para uma pessoa, você não paga a ligação? Antigamente, quem é mais antigo sabe, a gente ia para o orelhão, tinha uma ficha. Essa ficha valia X minutos. E é Pulso. exatamente isso Nessa que época é aí o o nome token. era Pulso. Pulso. É exatamente isso que é o token. Um token vale X palavras. Então, e isso, quanto mais você tem interação, mais palavras você gasta. Ou seja, mais tokens você vai gastar. E se você não tem algo bem mapeado, objetivo e o que você utiliza a IA realmente para fazer coisas que precisam de pensar, de estratégico, por exemplo, usar a IA na hora, no closer, na venda mesmo, e não usar a IA para marcar uma agenda. Na agenda, você pode usar uma automação simples, que não vai mudar, é um calendário direto que você vai acessar, você vai ver o que está livre, pronto. Você não precisa de uma IA, uma coisa inteligente que vai acessar, que vai entender, que vai gastar token. Então, assim, hoje em dia tem muito profissional que vende a IA como se ela fosse resolver todos os problemas. E, na verdade, é a junção. É a automação, junto com o profissional que está lá na frente, no front mesmo, que atende o cliente, que sabe dizer o que é que sabe mapear o que eles precisam. E isso é muito rico. Eu falo que quando a gente vai para o cliente final, que é o nosso funcionário ali que está atendendo, a gente tem. Aí sim a gente começa a desenvolver uma boa aplicação. E lembrando que toda e qualquer aplicação, você não coloca uma IA hoje, daqui uma semana está lindo. Ela demanda de um tempo de aprendizado. Ela demanda de um tempo de entender, de testes, de validação. Eu fico bem assustada quando eu vejo pessoas que, eu implementei uma IA, implementei a IA agora. E daqui 3 dias já está tudo ok, mas ela está dando várias. Como é que eu posso te dizer? A gente usa um nome, ela está alucinando. Por quê? Porque ela está dando várias informações que não são verdadeiras. E ela é tão convincente que você acredita. Mas por quê? Porque não houve uma preparação por trás daquilo. Então, isso é o que eu mais encontro hoje. Você está mais preocupado com o vizinho do que com a sua própria empresa, sabe?
Esse negócio aí que você falou aí, que é uma hype aí, que o pessoal está indo, às vezes, no embalo, ou só para não ficar para trás, também aconteceu em outro momento aí, que eu vivi todos os tecnológicos aí nos últimos 40 anos, que foi a implantação da internet, né? Quando a internet entrou aqui no Brasil, muita gente queria fazer um site, mas nem sabia para quê. Naquela época lá era caro fazer site, era difícil manter. Vou até passar um número aqui para você, que talvez você não seja tão velho que nem eu aí para saber, mas é assim. Quando surgiu a internet aqui no Brasil, para nós termos 1 megabyte num servidor para hospedar um site feito todinho em HTML, eram $100. Tá? 1 megabyte. Então era algo assim absurdo, né? Porque então não tinha, nem todo mundo tinha site, mas daí o cara tinha, daí o outro lá falava, eu também quero, daí fazia lá de qualquer jeito, colocava no ar lá e vamos tentando, né? Mas aí o que acontece? Como você falou aí dos processos serem muito bagunçados, eu também peguei uma fase aqui no Brasil, que também foi nos anos 90. Anos 90 foi uma década assim de muitas transformações tecnológicas, que foi a questão da reengenharia de processos. Era esse o nome bonito que se dava naquela época. Que era justamente o quê? Você pegar e analisar a empresa e falar assim, pô, precisa de ter toda essa parafernália, essa burocracia. E eu trabalhei muito com isso daí entre 1994 até o ano 2001. E aí, o que nós fazíamos? Fazíamos sistemas de workflow para automatizar tudo que envolvesse papel. Uma das empresas que eu trabalhei aí, isso sim eu não posso falar, porque não sei como é que iam entender isso, mas era uma empresa que em 1994 ela foi pioneira. Então, ela implantou lá uma tecnologia, me contratou, era membro lá de uma equipe pequena, mas nós tínhamos um desafio grande. Qual era? Acabar com a circulação de papel dentro da empresa. E aí aconteceu assim uma coisa que eu acho bem engraçado de se dizer, e eu já disse isso aí quando eu fui professor em aula, palestra, etc. Foi o seguinte, nós estávamos mapeando um processo que começava num departamento e até o final era a contabilidade. Os fluxos, né? Então, famosos fluxos. Exatamente. Aí, num desses fluxos, aí o que aconteceu? Nós pegamos um determinado documento, começamos a analisar passo a passo lá e conversando com as pessoas que interagiam com esse documento. Aí, quando nós chegamos lá no final, por incrível que pareça, eu perguntei para a pessoa, tá, mas você faz o que agora com esse papel aqui que chegou aqui no final? Ah, não sei, mandam para mim esse papel aqui, eu simplesmente coloco ali naquele arquivo e pronto. Então, ou seja, era um papel que era totalmente inútil, não servia para absolutamente nada. Mas alguém tinha criado lá no passado por alguma necessidade, muitos anos antes, e continuava se circulando esse papel aí, completamente inútil, com departamentos que carimbavam lá, colocavam uma assinatura, não sabia nem para que estava fazendo isso. Era um negócio totalmente tosco e bizarro. E eu, assim, sem orgulho de falar isso que eu vou falar agora, também fui responsável por exterminar alguns departamentos dentro da empresa. Porque daí, na hora que nós íamos fazer todo o estudo lá, nós chegávamos à conclusão que não havia necessidade de ter lá um grupo de pessoas manuseando determinados documentos, que não tinha utilidade nenhuma, bastava dar um bypass naquele departamento lá e tudo ia continuar funcionando. Então, também fizemos isso, né? E hoje, eu entendo muito bem o que você está falando com relação à IA, porque assim, pegando um exemplo aí também, cotidiano de hoje, e você deve ter vivido isso. Os caras ficam ouvindo o TikTok aí da vida tal, daí pega um contrato inteiro e sobe lá na IA para analisar. Só que daí essa informação é absorvida pela IA e de repente é uma informação estratégica. E daí o cara divulga isso daí, manda aquela conversa lá para o outro aí num link, etc. Daqui a pouco está até indexado no Google o contrato da empresa, né? Então, se não tiver uma estrutura com normas e procedimentos rígidas, com fluxos, com a IA feita de uma forma para ficar travada, a não ser aberta ao público, essas empresas aí têm grandes problemas. Você já viveu alguma coisa assim no tipo de segurança da informação sendo vazada?
Então, eu costumo dizer que quando você não paga, você é o produto, né? Começa por aí. Nossa, eu conheço muita gente que nem sabe, nem sabia. Tipo, quando eu começo a conversar e falo, você sabe que você não pode botar essas informações aí, né? A pessoa não tem ideia. Ela acha que ninguém vai saber. Só que assim, é uma rede aberta, gente. ChatGPT, Gemini, o que raios for, DeepSeek, o que for, todos são iguais. É um mundo lá dentro. É por isso que eles são a potência que são, porque eles vivem de consumir dados, de consumir informações. Se você sobe um contrato de um cliente onde você assinou um NDA, digamos assim, que adianta se você acabou de jogar na rede todas as informações em 5 minutos, qualquer um fizer qualquer busca, tipo segundos, 5 segundos depois que você subiu, você faz a busca sobre aquilo, vai vir. Então, assim, não pode de maneira nenhuma. O que eu falo sempre para os meus clientes e que é um custo, é um custo alto e que geralmente eu falo que são os sobrinhos. Acho que na sua época também tinha sobrinhos. Os sobrinhos não falam essas informações, que são o quanto você vai pagar de compliance, né? Você tem que ter um contrato de compliance com a IA com a LLM que você for usar, por exemplo. Você precisa ter esse contrato, senão os dados são públicos. Então, Por assim. isso que existem os contratos enterprise, né? Que o pessoal acha que é brincadeira. Exatamente. E aí o que acontece? O pessoal vai lá no barato, no que agora é 39, vamos usar o GPT, a OpenAI, porque é o mais popular, pelo menos assim, no meio que eu vivo, vai lá no mais barato que tem agora, 39, sai vendendo e acha que dá bom. Nossa, o cara nem sabe o que está acontecendo na empresa dele. E isso é muito sério. Agora a gente ainda não tem nenhuma regra, assim, né? Porque está tudo muito novo, está tudo mudando. Mas, assim, eu acho que no máximo em 1 ou 2 anos a gente vai ter regras aí bem pesadas em cima disso. Já se começou a questão das regras de saúde mental, que é o meu caso, eu sei porque eu trabalho com saúde mental, né, na Aurora. Então, a gente já está tendo regras bem mais pesadas para você poder usar. Saúde, financeiro, diagnóstico, mesmo que você seja um pré-diagnóstico no hospital, tem umas regras específicas. E o desenvolvedor ou o gestor de porque até hoje eu não sei qual seria o nome correto para essa pessoa, porque ele não é um dev, porque não chega nesse nível. E eu acho que o dev tem uma cabeça um pouco diferente de quem trabalha realmente com prompt, com IA, tem que pensar um pouco diferente. E eu acho que, assim, as pessoas, a hora que cair a ficha, do que está acontecendo, que eles estão pegando os seus dados e falando, tá aqui de presente para você. Assim, qualquer coisa, na verdade, é a sua vida, porque o que tem de pessoas que fazem terapia com o ChatGPT, então você está contando as coisas mais que você nem conta para o seu psicólogo. Assim, eu fiz uma pesquisa no começo deste ano, porque quando antes de lançar a Aurora, a gente fez uma pesquisa. 99,9% das pessoas entrevistadas, e olha que a gente entrevistou, conversou pessoalmente quase 600 pessoas. E 99,9% usavam o GPT, o Gemini, o que fosse, como amigo, como confidente, contando coisas do seu dia a dia mais terríveis, que você não conta nem para o seu psicólogo. Acabou de contar para o mundo, entendeu? Então, assim, é muito sério isso, é extremamente sério. Então, mas aí o que está por trás disso daí? O que está por trás disso daí? Então, vamos lá. Que tem a ver com a Aurora, tem a ver com tudo que eu vou falar agora aqui. Em 2020, aí nós tivemos um fenômeno no mundo que nós nunca vivemos, que foi essa história da pandemia. Sim. E aí as pessoas foram doutrinadas, literalmente é isso. Eu não vou entrar muito na discussão de pandemia, porque eu tenho uma outra visão sobre isso e eu não quero passar aqui, mas vou passar simplesmente os pontos principais. As pessoas foram doutrinadas de que não saia para fora de casa que você vai morrer, fique dentro de casa. E aí o que acontece com isso daí? Nós temos aí uma geração aí hoje, não sei se esse é o caso aí, mas o meu eu tenho filhos aí que hoje, um está com 23, um está com 19. E o que acontece?
Na época da pandemia, então, eles eram bem mais novos, estavam lá finalizando lá o ensino médio, ou ensino fundamental lá, né? E aí fica em casa. Então aí é computador o dia inteiro, celular o dia inteiro, contato com ninguém, porque ninguém conversava com ninguém, todo mundo morria de medo de dar um espirro, tinha gente que entrava em pânico se alguém espirrasse perto dele. Então isso daí fez com que essa geração aí ficasse uma geração muito isolada. E agora, com essa geração está saindo, tendo que sair para fora de casa, aí muitos, nós vemos aí, inclusive, debates acalorados aí no LinkedIn, principalmente, porque foi de lá que eu conheci você. Ah, que o negócio é home office, que não está com nada aí para a empresa, porque eu faço tudo de casa. Vírgula, não é bem assim. Você pode fazer do ponto de vista de ferramental, dependendo da tua profissão, da tua função. Você pode ter lá o ferramental, lá, computador, isso que nós estamos fazendo aqui, uma internet rápida, legal. Mas você está perdendo o acesso a pessoas, ao convívio, a rodinha do café, a fofoquinha lá que tem nas empresas. Não dá falar que não tem, todos nós aqui trabalhando numa empresa sabemos disso. A fofoquinha. Nossa, tem muito, viu? Não esquece que eu trabalho com isso. Nossa, então, que tem muito. Exatamente. Eu só estou te dando subsídios para você, tá? Aquele encontro no almoço lá, que o pessoal fica lá falando disso, falando daquilo, o happy hour no final da tarde, tudo isso aí morreu para essa geração, porque eles pegaram e ficaram com medo. Então, aí, até hoje, querendo ficar dentro de casa, etc. Né? Então, no mundo aí tem uma coisa que todo mundo pede para não falar, mas eu vou falar aqui, que é algo que realmente me preocupa. Tá? E eu senti na pele isso. A questão dos suicídios. Tá? Isso daí é em escala assim, global, um número cavalar por ano. Nós estamos falando de milhões de pessoas que cometem isso, infelizmente. Tá? Por isso que pede-se para nunca divulgar. E eu senti isso na pele recentemente, aí, que em 2023, um amigo meu se suicidou. Tá? Então, eu sei como é que é barra pesada isso. Então, o que acontece? Nós estamos aqui vivendo uma sequela ainda da pandemia lá de 2020, que é agora uma pandemia mental, que você sabe disso, que é tanto que você está fazendo uma tecnologia para isso. Então, nós estamos com essa pandemia aqui, que eu acho que é 1000 vezes pior do que a pandemia da Covid. A pandemia da Covid, eu falei, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sou matemático, então eu sempre estudei números, tal. Os números que nós tínhamos lá na época não era nada diferente da curva de mortes, salvo um mês só. Esse mês, realmente, que eu também não vou citar, o número foi extremamente alto, um mês exclusivo. Mas esse mês exclusivo também tem questões científicas aí que não foram colocadas, que se eu colocar aqui, vou criar uma polêmica danada, eu não vou fazer isso. Então, eu quero concluir minha fala da Covid simplesmente falando o seguinte: ela é responsável por essa crise mental que nós estamos tendo hoje. E afeta todas as idades, não só os mais jovens que hoje se tornaram adultos, as crianças também que se tornaram jovens, muitas pessoas que já eram adultos, que estão ficando idosos, afetou todo mundo, e hoje nós temos aí uma crise mundial aí que nós precisamos realmente ter uma atenção para isso, através de ferramentas, através de pessoas físicas mesmo, em todos os sentidos. E eu não sei dizer, e daí eu gostaria que você falasse isso, se esse é o motivo que agora essa NR1 aí está sendo algo que está sendo implementado com força. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Tá. A NR1, ela já existe há muitos anos. Ela não é uma novidade. É igual a IA, não é uma novidade. A diferença é que agora ela vai multar. Então, mexeu-se no bolso dos grandes. Mas ela só houve essa transformação porque nós estamos em 2025. Em 2024, o INSS teve um prejuízo de mais de 3 bilhões por afastamento. Maioria foi sobrecarga de trabalho. Olha a data que você falou aí. Olha a data que você falou. 2024, e nós tínhamos aí o que antes? A tal da Covid. Olha o que você está falando. Exatamente. Então, eu sou louco teve uma no que eu estou falando. Sobrecarga de trabalho e burnout, tá? E assim, o burnout, acredite se quiser, chega-se o número de 46%, 47% dos burnouts não vêm da empresa, elas vêm da casa. Elas vêm de acumulação de
coisas que estão na casa, do convívio, mais a sobrecarga do trabalho. Então, são níveis, né? Que você começa no burnout. O primeiro nível é aquele que você... Ai, não acredito que eu vou ter que trabalhar. Então, assim, é uma fala boba que você começa a... É cérebro humano, né? No final é sobre pessoas. Você começa a repetir isso o tempo todo e aquilo se torna uma verdade. E aí a INR1, ela veio para tentar amenizar essa situação. Assim, tem duas vertentes muito claras. Eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim, quem gosta de mim. Quem não gosta de mim, me odeia. E faz parte, e é assim, e sou assim. Eu também, sou desse time. Então eu vou falar as duas vertentes bem claras que existem da NR1. Existe a vertente, muita gente lutando realmente pela saúde mental da pessoa, querendo ter um trabalho digno, aonde você não é um número, aonde as pessoas... você pode trabalhar, conversar com o amigo do lado, que ele não vai puxar seu tapete ou para falar outras coisas. O cara que é o seu superior não vai te humilhar na frente dos outros, não vai ter medo de pegar seu emprego, vai ser uma coisa mais... Eu estou trazendo coisas do que eu ouço, tá? Do que eu vejo dia a dia. Pode ser clichê, mas acredite se quiser, muito isso. Assédio moral, assédio sexual, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca fui tão grande o não, as pessoas não sabem ouvir não. Então, assim, tem essa vertente realmente de pessoas que querem muito, muito deixar isso saudável, realmente ter uma vida boa num trabalho, que você vai lá, trabalha e está feliz trabalhando. Tem muita gente boa querendo trabalhando por isso, mas tem também a outra linha, que é a linha do quê? Que foi inserida simplesmente a NR1 para que consiga-se extremamente muito imposto. Por quê? Porque, assim, a multa é absurda. E a multa, assim, você tem multa, você vai arcar com afastamento, você vai arcar com a multa, você vai arcar com a outra pessoa que vai ficar no lugar, e quem diz quando está pronto para voltar ou não é o próprio funcionário. Então, assim, por exemplo, se a Mercedes foi afastada por burnout porque, sei lá, diagnosticou sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga de trabalho era porque o meu chefe ficava me dando, não fazia o trabalho dele, ficava me dando todo o trabalho dele, digamos assim, que é o que mais acontece, e eu fui afastada. E aí, quando a própria terapeuta, a psicóloga, dá o laudo dizendo que eu estou bem, se eu virar e falar assim, não, eu não estou bem, e isso for para a justiça, e o juiz perguntar por que você não quer voltar, ela vai falar, porque a pessoa que me causa isso continua lá. Aí a empresa vai, além da empresa já ter arcado com tudo, ela vai tomar multa em cima. Porque o juiz vai perguntar, por que você não resolveu esse problema? Porque é um problema uma pessoa que causa nisso no outro. Então, assim, eu acho que assim, a NR1 ela veio para tentar equilibrar. Eu não estou conseguindo me explicar, vou fazer um simulado aqui, uma comparação que eu acho que vai ficar bom. Há muitos anos atrás, eu era pequena, eu lembro, sem pensar em política ou partido, tá? Eu lembro que minha mãe estava assistindo chamava Roda Viva, um programa, que você botava o político no meio e ele era sabatinado por vários jornalistas. Eu lembro que tinha até assisti esses dias, porque faz parte do meu pitch. O político estava no meio falando sobre a lei do cigarro, que você não podia mais fumar em ambientes fechados. E aí todo mundo bravo com ele, falando um monte, porque eles queriam... Isso é um absurdo, eu não tenho o meu direito de fumar no ambiente onde quiser, a vida é minha. E aí ele fala, não, a vida é sua, mas a vida do outro que está do lado não é sua. E o ato de você fumar faz com que o outro se prejudique. E aí, trazendo para isso também, quando se colocou um cinto de segurança, muita gente surtou que não queria usar o cinto de segurança. Eu era da época que a gente botava 5 crianças atrás, minha mãe botava vários amigos atrás, não tinha cinto de segurança, não. Era gente atrás, no chiqueirinho, na frente, era um caos. E assim, ninguém se preocupava com isso depois que foi. Hoje em dia, ninguém anda sem cinto. E assim, foi mais do que comprovado. Hoje em dia, as pessoas ficam bravas, até o próprio fumante fica bravo se o outro fuma do lado dele dentro de um restaurante, porque ele tá lá sofrendo, se segurando aqueles minutos que ele tá lá dentro, e vem outro e fuma.
Então, assim, eu acho que a NR1 vai acontecer a mesma coisa. Ela é um negócio que vai todo mundo ficar maluco. Quer dizer, tem algumas empresas que já estão bem, que nem a gente já atendeu, já implementou em algumas empresas, elas já estão tranquilas do que vai poder acontecer com elas no ano que vem, e já criaram um ambiente para que isso não aconteça, para que não tenha problemas de afastamento, ou se tiver, que seja da menor prejuízo, e não é só de financeiro, tá? Prejuízo emocional para a equipe, porque quando um sai, o resto que fica sobrecarrega. Então, é um todo, você tem que manter a cultura da empresa muito unida ali para aquilo, para aguentar. E assim, um afastamento de burnout deixa a empresa toda no caos. Assim, todo mundo vai na hora do café comentar. Tal pessoa foi para o burnout, mas quem é culpado por tal pessoa estar no burnout? Então, se não era um caos, vai virar. Então, assim, é uma bola de neve. Então, eu acho que a NR1, ela veio sim, ela vai quebrar muita gente. Vai ter empresas que vão sofrer. Esse ano, 3 empresas tiveram problemas, porque como a lei, a multa, só começa a valer a partir de março de 2026, e a gente está numa transição, porque foi dada essa transição, e nessa transição, várias empresas começaram a desligar e mandar para a Caixa, nesse ano de 2025, as pessoas que tinham LER, que tinham qualquer indício de problema de saúde mental, e isso fez com que, em menos de 6 meses, a Caixa explodisse de novo o caixa deles que não tinha já. Aí eles criaram a tal da MP, uma MP do INSS, que já dá a multa esse ano. Não é igual do ano que vem, mas já é uma multa. Então, 3 empresas, sendo delas 2 extremamente famosas, grandes, já tomaram uma multa por sobrecarga de trabalho. E uma pequena que quase fechou. Porque uma pequena empresa tomar uma multa de 46 mil reais é muito para ela aguentar isso. Então, assim, eu vejo que a NR1 vem. Eu não gosto de falar mal de brasileiro porque eu amo meu país e sou raiz, assim, Brasil raiz. Pode explodir o mundo que eu vou estar aqui. Vou estar lá no front lutando pela gente. Mas eu vejo que muita gente aqui tentou burlar, sabe? E vai tentar burlar no que vem. Só que eles não estão vendo que não vai ter porque a gente está passando um momento igual que você falou. A gente está replicando o que aconteceu lá atrás. A gente está passando, não é só tecnologia, a gente está, toda a tributação está sendo alterada, entra Drex, sai Drex, põe Pix, sai Pix. Então, tudo tá muito diferente. Tem muita coisa acontecendo. E, junto com elas, vem a NR1, que é essa mudança radicalíssima que vai acontecer, que agora as empresas vão ser responsáveis por diagnosticar, conscientizar, diagnosticar, mapear e acompanhar. São 4 fases obrigatórias da empresa. E aí é caro, né? Porque você tem que pagar, a gente levantou o valor, 12 mil reais para um psicólogo fazer uma amostragem uma vez para o ano. E é uma amostragem, agora não pode ser mais amostragem, tem que ser, isso tem que ser contínuo, né? Tem que ser provado por A mais B na pastinha lá que se o fiscal baixar. Como é que você está fazendo isso? Qual é esse acompanhamento? Qual o setor que está com problema? Qual é o GHE que está com problema? Qual o nível do problema? O que você fez para isso? Então vai ser. Como eu acho que o governo está com sede de imposto, eu acho que isso vai vir muito pesado. Então, as pessoas acham que não, mas eu tenho isso para mim. Tanto que a gente mudou toda a rota da Aurora no B2B, porque eu estava bem contente lá no meu B2C, trabalhando exatamente o assédio, o suicídio, essa questão que ela nasceu como um apoio, não seria psicológico, mas como um apoio emocional para ajudar essas pessoas que não têm como ir num psicólogo ou não tem dinheiro para acompanhar muito tempo. Então, ela nasceu para isso, para ter esse acompanhamento. E, claro, eu tenho um psicólogo, aí a gente entrega para o psicólogo Aurora e ele conversa, quando ele vai ter, vou ser meu paciente, quando eu vou conversar com você, eu já tenho todo o acesso o relatório do que você passou durante os 15 dias que você não falou comigo. Então, assim, o psiquiatra, o psicólogo consegue conversar melhor, entender melhor esse paciente. É um apoio. A gente fala que a Aurora ela não veio para destruir a empresa na NR1 ou a pessoa física, né, ou o psicólogo. Ela veio para ser o apoio.
Então, diante disso, eu aproveito o gancho e faço a seguinte questão para você, para nós podermos debater aqui. Por que surgiu a Aurora? Qual foi a história da Aurora? Onde que veio Nossa, isso? Foi algo que sempre você teve na cabeça? Como é que foi isso daí? cara, eu vou ser muito sincera de verdade. Todo mundo espera uma história cabelosa. Não, não foi. A Aurora, ela nasceu porque eu tenho um grupo de mulheres amigas que somos antiguíssimas, muitos anos amigas, e a gente sempre, uma vez por mês, a gente se encontra para tomar um vinho. E eu tenho. Quase todas já passou por relacionamento abusivos. E uma delas estava com um problemão que tinha contado uma história mega pra gente no dia. E eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, você já percebeu como você repete o padrão? É inacreditável. Eu falei, eu tenho o dedo podre, mas você tá ganhando assim de 1 milhão a 100. Aí ela, até parece. Eu falei assim, quer saber? Eu vou criar uma IA que toda vez que a gente for fazer alguma besteira, a gente conversa com ela para não deixar a gente fazer essa besteira. Aí as meninas, você tem certeza que isso dá para fazer? Eu falei, dá. Aí eu peguei, eu precisava testar uma LLM, né, na época. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer aqui. E fiz mega rápido. Foi super rápido de fazer, porque assim, não fiz segurança, não fiz nada. Eu só fiz ali pra gente brincar. Era uma coisa que era entre a gente, só entre a gente. E quando eu vi, as meninas compartilharam, tinha 50 pessoas usando a Aurora, que eu nunca nem tinha visto na vida. No prazo que é de 1 a 2 semanas no máximo. Eu falei, meu Deus do céu, então existe uma dor aqui, com certeza, existe alguém. As pessoas nunca vi essas pessoas que estão usando, vou pensar nisso. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a trabalhar na segurança, porque independente de estar sendo gratuito ou não, eu falei, cara, eu não tenho nenhum check-in de eu aceito ser utilizado os meus dados para trabalho, não tinha nada, né? Porque foi uma coisa que era só nosso. E aí, quando eu vi que isso aconteceu, eu falei, tem negócio, vamos trabalhar em cima disso, só que, ao mesmo tempo, abriu uma vaga no Founder Instituto dos Lendários. Founder Instituto não, desculpa, falei besteira. Do Founders Lendário, que na época chamava Builder Lendário. E eu me cadastrei a Aurora como no projeto para ser escolhido. É um programa, é pago, mas eu falei, cara, se realmente for uma ideia não, um produto que realmente vale a pena eu perder um tempo e eu ir para cima, eu vou ser selecionada. Então, assim, fui bem racional. Não teve nenhuma emoção na situação, até porque eu trabalho. Aí eu falei, eu vou selecionar. E quando eu vi, eles analisaram, nós somos selecionados. E eu falei, cara, então tem um mercado mesmo assim. Aí a gente começou toda a estratégia, começou toda a pesquisa, volta 10 casinhas, porque a gente fez a coisa direto, o processo correto. Então foi fazer entrevista com as pessoas, entender se aquilo realmente era uma dor, como era uma dor, qual era o momento da dor. E a gente identificou que existia, assim, vários pontos de dor, mas o maior era que as pessoas que tinham passado por terapias, elas não tinham, algumas não continuavam porque não se sentiam julgados. E com uma IA, eles não sentem. A IA, como é uma IA, para eles está tudo bem, eles podem falar as coisas mais terríveis para eles. E aí, a gente entrou no Founder e começou a trabalhar lá, começou a fazer os testes, começou a implementar, e aí foi a hora que a gente teve que mudar para o B2B, porque a gente entendeu que o ROI estava lá, porque, na verdade, como é uma startup, a gente tem que ir trabalhar primeiro o que vai dar mais resultado financeiro para que a gente possa bancar a empresa, a estrutura da empresa. Porque, como eu disse lá no início, não é barato. Token custa dinheiro. E a gente garante o anonimato para todo mundo. Garante que o que você está conversando não vai ser divulgado. Então, a gente tem todo um compliance, todo um contrato, que a gente paga mais caro por causa disso. E foi assim que nasceu a Aurora. E que estágio que está hoje a Aurora? Oi, não ouvi? Que estágio que hoje está a solução? Então, a gente já está com o produto validado, a gente já tem clientes pagantes, 3 empresas já, a gente está com 120 cadeiras já vidas, né, trabalhando, utilizando a Aurora no B2B, tá? No B2C, a gente tem em torno de 30 a 35 pessoas utilizando. A gente não tem 6 meses de vida ainda, então a gente é muito bebê. E agora a gente está indo para o Demodê. Deixa eu contar uma coisa. A gente passou em primeiro lugar, a gente foi selecionado nesse programa que a gente passou durante esses 5, 6 meses, que vai dar 6 meses agora em dezembro.
teve uma seletiva para ir fazer a apresentação para uma banca de investidores, que vai ser agora dia 13 e 14 de dezembro. E nós passamos em primeiro lugar, dos 20 selecionados, nós saímos em primeiro lugar, pela nossa trajetória, por produto validado, por contrato assinado, por tamanho de mercado, tudo isso que startup precisa, né, para funcionar. Porque, na verdade, agora a nossa ideia é achar o PMF mesmo, e porque eu tenho o B2C para validar, de verdade, porque a gente só está focado no B2B agora, e tracionar. A ideia é isso. E, se Deus quiser, tá até fevereiro do ano que vem com a nossa versão que eu sou apaixonada, que é a versão de ajuda para as mulheres de abuso emocional, abuso físico, o que for. Que esse realmente é o meu carinho. Se eu tivesse que dizer, é essa parte que eu estou mais apaixonada. Ótimo. E quantas pessoas fazem parte dessa startup? São 5 pessoas, sendo uma advisor, que é a neuropsicóloga, uma CTO que está investing e 3 founders, 3 que começaram do zero junto comigo. 3, desses 5, 4 são mulheres. Um só que é homem, que a gente fala que ele quase morre com a gente. Certo. Entendi. E, Mercedes, de onde vem sua experiência? Você estudou o quê? Se formou em quê? Como é que você aprendeu IA suficiente aí para sair implantando nas empresas aí? Graças a Deus que você é uma das pessoas que ajuda as empresas de... Então, eu sou a pessoa da curiosidade, né? Eu nunca parei na vida. Eu fiz Empretec com 21 anos, para você ter uma ideia. Eu trabalhei uma vez só na vida em empresa, em corporativo. Sempre fui empreendedora. Meu background de graduação eu sou graduada em designer digital e fiz pós-graduação em arquitetura de informação e MBA em marketing e negócios digitais. Então, assim, eu corri o mundo acadêmico, estudei mesmo. Fiz IA, inteligência artificial para marketing, uma especialização o ano passado na USP. E faço parte do grupo da Academia Lendária, que é também um hub de inovação focado em IA. Então, lá a gente é um network muito grande, uma troca muito grande. Então, o que eu não sei, o outro me ajuda. Então, a gente tem muito isso. Então, eu sou vice-presidente aqui do hub de São Paulo. Então, eu estou sempre no meio de inteligência artificial. Mas o que fez eu me apaixonar foi em final de outubro de 2022, eu acho que foi isso que lançou para todo mundo a OpenAI. Eu já tinha acesso por causa do Startup Weekend, que eu já tinha participado, do Sebrae for Startup, que eu também já tinha participado, que eu já estava vivenciando esse mundo. E eu recebi acesso antes para testar. E quando eu vi aquilo, eu falei, o mundo acabou para todo mundo. E assim, era uma versão bem antiguinha, viu? Bem ruinzinha. E eu já achei que o mundo estava acabando já. Eu falei, pronto, assim, acabou para todo mundo, já era, eu preciso aprender isso, senão tudo que eu sei acabou, não vai ser mais nada, a IA vai repetir. E aí, por acaso, eu vi o Alan, que é o CEO da Academia Lendária, dando uma live que ele... Nossa, quem quer aprender IA, assiste as lives dele. Ele entrega muito. São lives de 3 horas, onde ele entrega muita informação totalmente gratuito. E aí, eu comecei a estudar, aprender, e falei, cara, isso aqui é sensacional. E eu sou muito workaholic. Eu passei um final de semana inteiro estudando, comendo, debulhando. Aí depois eu fui fazer curso. Não tinha curso ainda início de 2023. Não se tinha nenhum curso para que pudesse disso. Até 2024, começo de 2025 era difícil. Eu comecei a me alimentar de conteúdos de fora, em inglês, e eu não falo inglês fluentemente, então era um caos, traduzia, entendia, via se era aquilo mesmo. Então, assim, eu me apaixonei pela IA, porque, assim, pela primeira vez na vida, nos meus 50 anos de idade, eu podia colocar no papel não, podia fazer funcionar algo que estava na minha cabeça, o que era muito difícil. Porque toda vez que eu passava para alguém, ninguém conseguia colocar exatamente o que eu queria, aquilo me deixava doida. E foi a primeira vez que eu consegui fazer. Então, eu não larguei mão, nunca mais. Eu falei, agora vai. Entendeu?
Entendi, eu gostei de uma coisa que você falou aí, que foi sua idade. Eu não ia perguntar, mas você falou, então eu gostei. Porque isso daí dá subsídio para o que eu vou falar agora. Na TV Humana, eu tenho aqui um programa chamado Jovens Veteranos. Que nesse programa aí, qual que é o objetivo? É justamente para essas pessoas que estão aí meio perdidas, aí com mais de 50 anos, principalmente no LinkedIn, que ainda estão achando que, eu vou arrumar um emprego, carteira assinada debaixo do braço, etc. Tal. E eles não têm consciência do conhecimento rico que eles têm, que eles poderiam estar usando as ferramentas que nós temos hoje em dia para ganhar dinheiro. Porque o que Exatamente. acontece? E você vai me dar razão agora. A IA, ela facilita muito a vida da gente. Em algum momento vai substituir o humano? Vai. Não adianta falar que não. Em algum momento vai. Não é agora. Até porque eu tenho uma escala Garcia que eu criei quando se popularizou as IAs, que é a seguinte, eu comparo ela com o ser humano. Ela que eu digo é o conceito da IA. Tá? Então, pela minha escala, comparando com o ser humano, quando ela nasceu lá, nessa data mais ou menos aí que você falou, era um bebê recém-nascido. Hoje é um jovem de 23 anos, na minha escala. Tá? Aí, o que acontece? Está em ritmo galopante aí, eu acredito aí que vai chegar a ser um sessentão muito rápido, mas eu fico imaginando aí o que será a IA como um todo, quando ela tiver aí o comparativo de uma pessoa de 60 anos. Vai ser algo Uma extraordinário. AGI, pode que é AGI, não tem, pode ter certeza, uma AGI. Exato. Mas hoje, o que acontece? Hoje, para que qualquer pessoa consiga extrair o máximo resultado de IA, ela precisa ter isso aqui, ó. Conhecimento aqui dentro desse negócio aqui, ó. Então, nós estamos aqui numa era hoje, que é a era das pessoas com mais de 40 anos. Infelizmente, essa é a verdade. Então, pessoas que têm mais de 40 anos, que vivenciaram muitas fases aí no mercado de trabalho, hoje elas têm um conhecimento rico aqui. E se elas souberem interagir com a IA de uma forma assertiva, elas não têm para ninguém, elas são extremamente mais produtivas. O que acontece é que as pessoas, infelizmente, não enxergam isso. Elas não enxergam o próprio valor que elas têm. E ficam se lamentando em rede social, porque eu não consigo emprego, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Então, de novo, essa hora aqui é uma hora que eu estou dando um puxão de orelha mesmo nessas pessoas, tá? Porque assim, recentemente aí eu fui num evento aí da Startse, não fui no evento principal, porque eu fui lá por outros motivos, mas teve um determinado momento que eu fui lá naquelas sessões abertas lá, e tinha um casal lá dando um depoimento. Então, qual era o depoimento deles? Que eles tinham feito um aplicativo aí para, se eu não me engano, lá crianças que têm TDAH. Uhum. Tá? Qual que era o grande ponto que eu achei lá fundamental aí, que é o que eu estou querendo passar para essas pessoas aí que estão perdidas? Era o seguinte, eles fizeram um aplicativo, entenda, fizeram um aplicativo, os dois, o casal. Nenhum dos dois era de TI, não sabiam absolutamente nada de TI, nenhuma vírgula. O máximo que eles sabem de TI é usar o computador, usar o celular, etc. Não sabiam nada. Qual era a realidade deles? A realidade deles é que eles têm um filho com TDAH. Então, eles começaram a olhar o filho dele. Né? A dor. Isso. Eles olharam o filho dele e falaram assim, mas a gente tem tanta dificuldade com materiais, etc. Tal. Aí eles descobriram algumas coisas que ajudavam o filho dele, e daí pegaram e falaram, mas não daria para a gente colocar isso num aplicativo? Daí começaram lá a usar o ChatGPT lá, perguntar para o ChatGPT foi falando para eles tal. Aí a pouco usaram lá uma ferramenta lá, que a gente até pode falar que não estamos fazendo propaganda, o objetivo é ajudar, uma ferramenta parecida com o Lovable, e aí fizeram o seu aplicativo, e lançaram o aplicativo, estavam lá, inclusive, para divulgar o aplicativo dele. Então, hoje, qualquer pessoa que tenha um conhecimento aqui de qualquer área, ele tem condições de fazer qualquer solução usando a IA com o mínimo possível de conhecimento técnico. Então, ele consegue colocar no ar as ideias dele. Basta que ele queira. Agora, se o cara quiser lá insistir lá de ler o Estadão, que estou só brincando aqui, estou voltando ao passado, ficar lendo o Estadão, recortando anúncio, colocando em carta, mandando currículo porque quer a CLT dele debaixo do braço, não vai ter.
Porque outra coisa que eu estou pregando direto no LinkedIn, que não sei se você sabe, eu escrevo um artigo por semana aí, pelo menos, é o seguinte: eu não vejo solução para o Brasil, principalmente, para o mundo, com uma coisa chamada CLT. Não vai ter futuro, não vai ter gente para isso mais. Por quê? Porque, por Eu um super lado, concordo com você. a CLT é uma coisa extremamente cara para a empresa e extremamente ruim para o trabalhador. Então, o cara que vê isso aqui, ouvir isso aqui agora, vai querer me matar, falar, nossa, olha, um bolsonarista tal. Então, já esclareço de novo uma coisa que eu esclareço sempre na TV Humana. Nós não somos afiliados a nenhum partido político, não discutimos política e não somos ligados a nenhuma corrente ideológica de partido, partidária. Nós somos aqui focadas no bem da humanidade. Então, eu estou falando isso para o bem da humanidade. Por quê? Porque as pessoas idolatram, por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora, que nós estamos gravando aqui. O 13º. O 13º é o maior absurdo que existe na face da Terra. Só que as pessoas idolatram isso como se fosse uma vantagem. Não é uma vantagem. Por que existe o 13º? Porque durante o ano nós temos meses que têm 5 semanas e alguns que têm 4. E você recebe sempre por meses que tem 4. Então as empresas ficam devendo para você uma semana nos meses que tem 5. Juntando no final do ano, isso dá um mês. Então é por isso que você recebe 13º. Então, na verdade, você está recebendo um dinheiro que você já devia ter recebido lá atrás. Só que as pessoas não entendem isso. Você vai explicar para eles, não, que é um benefício. Não é benefício nenhum. E para a empresa também é péssimo isso. Porque a empresa que é mal gerenciada, ela não se planeja, então ela não percebe que ela está deixando de pagar para o cara todo mês lá um pouquinho. Então, chega no final do ano, ela não tem isso reservado, entra em pânico, tem que fazer empréstimo, etc., para pagar. Que é um absurdo. Outra coisa é a curva de consumo. O que acontece no Brasil? Não sou economista, sou matemático. E sou uma pessoa que observa as coisas. Nós temos lá, dia 5, tumba, sobe aqui o consumo. Aí começa a cair, nos próximos dias cai. Daqui a pouco cai o gráfico e fica assim o resto do mês, sem consumo. Veja bem, se nós recebêssemos igual o americano recebe, que é toda sexta-feira, nosso consumo, gráfico de consumo seria assim, ó. Sim. Então, sempre haveria consumo, sempre haveria movimentação na economia. E daí, movimentando a economia, gera mais riqueza, todo mundo trabalha, todo mundo é necessário e andaria melhor. Mas nós, infelizmente, temos aqui uma coisa que todo mundo foi doutrinado lá nos anos 40, que é idolatrar essa CLT. Nem sabe por quê. Bom, isso é uma das bandeiras que eu defendo, tá? Então, eu queria, assim, como um último comentário seu, que você falasse dessa oportunidade para as pessoas com mais de 50 anos na era da IA. Tá, eu vou contar uma historinha aqui. Eu dei uma mentoria, a pessoa, dono de uma empresa, ele tem 72 anos, 72. Dono de uma empresa, ele chegou para mim e virou e falou assim: Mercedes, eu preciso te contratar, que eu preciso ensinar, resolver minha vida dentro da minha empresa, colocar IA. O de sempre, o básico. E aí, a gente fechou, eu entendi, fiz a entrevista com os funcionários, com todo mundo. E aí, a gente chegou no veredito que várias coisas davam para ser implementadas que seriam muito legais, muito interessantes, porém, seria imprescindível que eu desse, que eu nivelasse todo mundo, porque a gente foi um escritório de advocacia, que eu nivelasse todo mundo ali, porque uns sabiam e outros nada. Então, que eu nivelasse todo mundo para que todo mundo estivesse no mesmo ponto quando fosse fazer IA, quando fosse fazer um agente, um software, ou o que fosse. E aí, eu fiz esse workshop com eles de 3 dias. Deixei todo mundo nivelado. Assim, e a gente está falando de profissionais de 50, tá? 52, 50 advogados de anos. Um escritório grande. É um escritório que cuida de... Ele cuida de fusões, então é uma coisa grande, os caras inteligentes. E quando ele assistiu esse workshop, ele simplesmente, ele me chamou de canto e falou assim: você dá aula particular? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim: não, porque eu acho que eu gostei da coisa, eu quero aprender mais. E eu comecei a dar aulas para ele. E ele fala até hoje que ele entrou nessa brincadeira para deixar tudo automatizado na empresa dele e ele poder ter paz. E agora ele tem toda a paz que ele queria, porque ele aprendeu
a ele mesmo a criar os agentes ou a criar situações para ele, aonde o tempo dele está muito mais livre. E flui melhor a empresa, porque todos eles conseguiram fazer isso. E assim, não tem um novinho ali. Para não dizer que não tem nenhum novinho, tem um estagiário, mas lá é aquela tipo de empresa que você entra e você morre lá. Porque assim, se você manda bem, você fica, porque eles fazem igual o esquema lá de fora, que vira sócio júnior, sócio não sei o quê, até você chegar num cargo que você não vai querer sair, porque você vai estar ganhando como um sócio. E eu achei isso maravilhoso. Assim, eu tive um cara de 72 anos que sabe fazer tudo que você pedir para ele. Agora ele está lá lindamente brincando no Cloud Code. Eu, Mercedes, ainda não brinquei nesse negócio. E ele já está brincando. Eu não brinquei no cursor, ele já está lá fazendo. De outro dia ele mandou, Mercedes, como eu faço isso, não sei isso aqui. Eu falei, cara, não mexi ainda. Você acredita que você ultrapassou a mim? Então, assim, 72 anos. Sabe o que é isso? Então, assim, isso é lindo. E, assim, uma coisa que as pessoas têm muito que entender, e eu falo isso por mim, nós, é o que você falou nisso, a gente tem muita bagagem, a gente vivenciou muita coisa, a gente viveu o que quase ninguém viveu, a gente viveu brigas dentro do escritório, a gente viveu amizades eternas, padrinhos que foram criados dentro de escritórios, casamentos antes do mundo não estar essa loucura. A gente viveu de verdade. Assim, eu lembro que a minha mãe só tinha amiga de trabalho. Então, assim, eram coisas verdadeiras. E isso tudo está dentro dessas pessoas de 50, 60, 49 anos. E quando elas trazem isso para a IA, para a sua empresa, é outro mundo, é diferente de uma pessoa que não tem a bagagem. Porque, assim, IA é o que eu falei, ela só replica o que você é. Se você pegar uma pessoa completamente vazia, é isso que você vai ter. Agora, se você pegar uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que tem toda uma bagagem, que entende porque a Coca-Cola é a Coca-Cola, que entende por que existe o 13º salário, é outra coisa. Você entendeu? Que é outro mundo. Então, assim, você vai ter algo diferente. Aí sim, você vai ter algo diferente do seu vizinho. Entendeu? Então, eu acho que isso eu acho é o recado que eu deixo. Corre atrás, cara. Eu sou CEO de uma startup. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53. Eu lido com 17, 18 anos, 24 horas por dia. Assim, eu bato de frente com eles. Assim, a gente tá no mesmo nível. Às vezes, desculpa, meu gatinho. Às vezes eles estão assim, anos-luz de mim. Que eu já vi o que aconteceu, já voltei, já resolvi, tá ali, os caras estão aí. E olha que eles são rápidos. Então, assim, eu acho que se dá valor, entendeu? Porque a gente tem bagagem, a gente é bom no que faz. Pega o que você sabe fazer de melhor, o que você, na verdade, minta. Pega o que você ama e traduz aquilo em IA. O que tem de conteúdo gratuito é absurdo, você não precisa ter num curso. Quando você estiver bom no conteúdo gratuito, aí você vai fazer uma formação que é específica naquilo que você quer. Entendeu? Essa é a minha dica para as pessoas, que eu acho que faz todo sentido. E eu ainda arrisco a dizer que quem vai dominar o mercado de trabalho não são os novos, são os mais velhos. Eu arrisco a dizer que somos nós que vamos dominar o mercado de trabalho. Para quem está ouvindo aí, eu também tenho 59, estou nas vésperas aí para fazer 60, questão de dias aí. Eu também sou CEO de uma startup, que é a TV Humana, e estou começando mais uma startup aí que logo, logo eu vou divulgar. Então, para você que nos assiste, eu agradeço muito aí sua participação e audiência aqui no Papo na Cidade, aqui na TV Humana. Agradeço a Mercedes Dias aí pela sua participação aqui hoje. Obrigada. E espero vocês no próximo programa. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.